Boa noite a todos os presentes e também aos que estão nas redes sociais. Nossa leitura também será da coleção Fonte Viva de Chico Xavier, escrito pelo Espírito Emmanuel. O título é Aceita a Correção. E, na verdade, toda a correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz o fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 11. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se, no entanto, o breve tempo de suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afiando-se, todavia, em semanas rápidas. Cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas daqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na sob constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga do processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante à dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúlios ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Que assim seja. Vamos prosseguindo com o nosso Evangelho, fazendo a nossa oração inicial. Deus amado, espiritualidade bondosa, agradecemos por tudo que Tu nos dá, pela essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, por ter a nossa família, por Jesus nos abençoar sempre. Muito obrigada, Senhor. Que a Tua paz nos envolva sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e por caridade não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos ampare sempre. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Dando sequência ao estudo do Evangelho, nós ainda estamos no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Estamos estudando a lição que tem o nome de A Lei do Amor. Hoje nós encerramos esta lição. Nos últimos 2 domingos, nós também estudamos essa lição. Nós vimos que o amor é um sentimento por excelência,
nós vimos que a reencarnação vem revelar ao homem o seu patrimônio espiritual. Nós vimos que há pessoas que repugnam a prova da reencarnação simplesmente por não gostar de ver as outras pessoas progredindo, não conseguir enxergar outras pessoas progredindo. E também vimos que o efeito da lei do amor é o melhoramento da raça humana e a felicidade na vida terrestre. E que também todos progredirão mais cedo ou mais tarde, uns pelo amor, outros pela dor. Isso a gente viu nos outros 2 domingos anteriores. Hoje, nós vamos continuar estudando esta mensagem de Ascensão, que foi um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, escrita em 1863. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem pela minha voz, amai-vos muito, a fim de serdes amados. Este pensamento é tão justo que nele achareis tudo quanto consola e dá calma às penas de cada dia. Ou antes, praticando essa sábia máxima, vos elevareis tão acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo de emancipados da vida terrena. Os estudos espíritas, desenvolvendo a vossa compreensão sobre o futuro, dar-vos-ão a certeza do encaminhamento para Deus com todas as promessas correspondentes aos anelos da vossa alma. Igualmente, compete-vos remontar bem alto para julgar sem as construções da matéria e nunca condenar o próximo antes de haverdes elevado o pensamento a Deus. Amar no sentido profundo da palavra é ser leal, consciencioso em fazer aos outros o que se quer que se faça a si mesmo, é buscar em torno de si o sentido íntimo das dores que acabrulham os vossos semelhantes para lhe levarem consolo, é contemplar a grande família humana como sua, pois encontrareis essa família noutro período, em mundos mais adiantados, sendo os espíritos que a compõem filhos de Deus como vós, predestinados a se elevarem ao infinito. Por isso é que não deveis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos outorgou liberalmente, pois do vosso lado ficareis muito satisfeitos se eles vos dessem aquilo de que tivessem necessidade. Dai a todos os sofredores uma palavra de esperança e auxílio, a fim de serdes todo amor, toda a justiça. Vamos este pedaço primeiro. Amai-vos muito, a fim de serdes amados. É muito lógico, né? E nós temos certeza de que quanto mais nós amarmos, mais nós vamos espalhar o amor e a chance de nós recebermos o amor é muito maior. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais nós odiarmos, mais a gente vai espalhar o ódio e a chance de nós recebermos o ódio também é maior. Então, o que a gente prefere? Ser amado ou ser odiado? Né? Então, isso é muito lógico. A gente precisa praticar cada vez mais o amor para que ele se espalhe, para que mais adiante a gente receba ele também. Isso não é fazer o bem esperando alguma coisa em troca. Não é. Isso é a lei natural do progresso da humanidade. Sem o amor, não tem nenhuma condição de progresso. Porque o amor implica em tu fazer ao próximo exatamente aquilo que tu gostaria que fizesse para ti. Ser leal, ser consciencioso, né, com o semelhante, perceber as dores dos outros, oferecer o consolo, contemplar essa grande família humana como sua, né? Ou seja, que a gente possa amar a todas as pessoas, porque é fácil amar aquele que é de casa, o filho, a mãe, o pai, o irmão. Isso é fácil. Agora, o estranho, né?
aquele que a gente não conhece, ou aquele que a gente conhece pouco. É difícil. E amar os inimigos, então, nem se fala, né? Jesus nos ensinou a amar os vossos inimigos. Então, isso é um caminho, é um processo, né, que a gente precisa sempre ter em frente. Jamais dar um passo atrás. Sempre dar um passo à frente. E como é que a gente dá esse passo à frente? Aproveitando todas as oportunidades de fazer o bem que aparecem na nossa frente. E isso acontece toda hora, todo dia, em todos os lugares. No sábado retrasado, a gente falava que as formas de se fazer o bem para as pessoas, de se amar as pessoas, são as mais diversas, né? Existe... Só não faz o bem quem não quer, porque chance, oportunidade e forma de fazer o bem, isso tem sempre. Vamos adiante. Crede que a sábia sentença, amai muito para seres amado, há de percorrer o seu destino revolucionando e vencendo a sua estrada fixa e invariável. Mas vós, que me ouvis, já tendes algo adquirido, pois que sois infinitamente melhores que há 100 anos. De tal modo, já mudaste que admitiste sem contestação uma série de ideias novas sobre a liberdade e sobre fraternidade, as quais outrora terias repelido. Ora, daqui a 100 anos estareis com a mesma facilidade as que então puderem entrar em vosso cérebro. Então, nesse parágrafo traz, né, essa ideia da evolução. Nós, há 100 anos, aceitávamos certos dogmas, aceitávamos certas verdades, né, que hoje a gente já não aceita mais. Que hoje a gente sabe que não era correto. Mas naquela época era cultural, era o que era da época, né? E nós somos as mesmas pessoas que vivemos outrora. E hoje nós estamos aqui melhor. E daqui a 100 anos, 200 anos, nós vamos estar melhor. Mais ou menos. Qual a velocidade dessa nossa melhora? Vai depender exatamente da quantidade de ações que nós conseguimos fazer, da quantidade de chances de fazer o bem que nós formos aproveitar no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família, na rua, enfim, tudo que é lugar. Hoje, que o movimento espírita deu um grande avanço, vede que a rapidez, as ideias de justiça e renovação, enfeixadas nos ditados dos espíritos, já são aceitas por uma pequena parte do mundo inteligente. Desculpa. Já são aceitas por uma pequena parte do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados pela semente fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob as vistas da providência, todas as lições recebidas e aceitas serão exteriorizadas nessa permuta universal do amor do próximo. Por meio deles, os espíritos encarnados julgarão melhor, sentirão melhor, compreenderão a finalidade do vosso planeta e se reunirão para se entender, amar, destruir as injustiças e a causa da desinteligência entre os povos. O nobre ideal de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito no Livro dos Espíritos, há de produzir o grande milagre do século futuro, que é o da fusão dos interesses materiais e espirituais dos homens, pela adoção dessa máxima bem compreendida: amai muito, a fim de serdes amados. Então, a gente verifica na lição um conteúdo educativo que nos remete a compreender o real sentido e o real valor que a gente deve dar
para as coisas materiais. O real valor que a gente deve dar para o nosso corpo material. E que a gente precisa, nas nossas duas bagagens, né, encher de virtudes, encher de conteúdo que nos permita cada vez mais evoluir, né? Esses conteúdos, eles precisam, como diz a lição, ser também amplamente divulgados. E uma das formas de nós divulgar esses conteúdos, e uma das formas mais eficazes de nós divulgarmos esses conteúdos, que basicamente são os ensinamentos de Jesus, é através do exemplo. O exemplo é a principal ferramenta que nós temos para divulgar os ensinamentos de Jesus. Agora nós vamos a um momento de irradiação e depois nós vamos para a prece final e encerramento. Então, vamos encaminhando para a nossa prece de encerramento, pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade bondosa, que leve a nossa oração a todas as pessoas que desencarnaram no dia de hoje, que leve a nossa oração a todas as pessoas que estão hospitalizadas, que leve a nossa oração às pessoas que estão doentes em suas casas. Que Jesus, na sua infinita bondade, as ampare e as proteja sempre. Assim, protegendo também o nosso grupo de oração. Fizemos a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Uma boa noite a todos e que a paz de Jesus nos envolva sempre. Que assim seja. Vou com o papelzinho.